Eu volto à pergunta do colega Telcuri sobre o ministro Ricardo Salles. Minha pergunta é para o vice-presidente. Eu queria saber se o senhor foi pressionado a substituí-lo de fato. Excelente a sua pergunta. O ministro Ricardo Salles é um ministro do presidente Bolsonaro. Se você olhar ali na nossa Constituição, o poder executivo ele é exercido pelo presidente e seus ministros. Você não vai encontrar o vice-presidente em nenhuma, vamos dizer assim, eu vou usar uma linguagem militar, ele não pertence à cadeia de comando. Então, e o ministro Ricardo Salles, conforme eu fiz questão de afirmar aqui, ele tem a confiança total do presidente Bolsonaro e a minha também, porque eu tenho acompanhado o trabalho dele, principalmente ao longo desse período aqui no Conselho da Amazônia, e mais uma vez eu deixo claro, todos nós estamos sujeitos a críticas, nós não somos pessoas infalíveis, muito pelo contrário, mas parcela das críticas que são feitas ao ministro, na minha visão muito clara, são injustas. Presidente, ministros, queria perguntar assim, sobre esses dois aspectos que envolvem essa conversa com os investidores. Primeiro, a questão da imagem internacional do Brasil, que também está relacionada à política ambiental. Então, tem a questão das queimadas da Amazônia, que vem aumentando nesse governo em relação a anos anteriores, apesar de ainda estarem abaixo dos recordes históricos. Eu gostaria de saber dos senhores, do vice-presidente e do ministro Salles, a que vocês atribuem isso, E como vocês respondem às críticas sobre um suposto desmonte da política ambiental. A gente tem indigenista, que também reflete na percepção dos investidores. A gente tem, de um lado, fiscais do IBAMA, que relatam sofrer pressões do governo para afrouxar a fiscalização, retirada de instrumentos como aquela permissão para queimar equipamentos que são encontrados com pessoas que estão derrubando a floresta, E, de outro lado, essa questão indígena, dos índios, uma certa falta de cuidado, que é relatada em relação à pandemia, e vetos e medidas como o veto do presidente Jair Bolsonaro, nessa semana, e um dos vetos incluía, inclusive, essa questão da obrigatoriedade de fornecer água potável para os indígenas. Então, como tudo isso entra na percepção dos investidores e como vocês se defenderam disso? Obrigado. Muito bem, vamos usar aqui a metodologia do Jack o Estripador, vamos por partes. Bom, em relação à questão da imagem do Brasil, é importante que a gente tenha consciência da disputa geopolítica que existe no mundo de hoje. O Brasil ele tem um potencial extraordinário pelas características do nosso território, características do nosso povo. Nós temos água, temos luz, temos terra fértil, temos espaço para avançar e crescer. Então, não resta a mínima dúvida que nós seremos, dentro em breve, a maior potência agrícola do mundo. Isso é destino manifesto do nosso país. E óbvio que aqueles que serão incomodados pelo avanço da produção brasileira, eles buscarão de alguma forma impedir que essa produção evolua como ela vem ocorrendo. A ministra Tereza Cristina já deixou muito claro, a nossa agricultura é uma agricultura de alta tecnologia, é uma agricultura que soube se desenvolver dentro do espaço que nós temos aqui dentro. Nós tínhamos uma área que era o Cerrado, que era uma área que ninguém queria saber, desde os anos 70 do século passado, graças ao trabalho de alguns gigantes aí, como Luiz Fernando Cilinima, Alisson Paulinelli, e outros que lhes sucederam, nós criamos uma tecnologia próxima e hoje, nas palavras de um antigo embaixador aqui do nosso Ministério de Relações Exteriores, me disse que o hard power do Brasil é a nossa capacidade agrícola. Então nós vamos sofrer pressões e uma das pressões é dizer, o Brasil está destruindo a Amazônia para produzir alimentos, o que não é uma verdade. A floresta está lá em pé,
né? Se coloca muito que a floresta está queimando, não. É muito claro onde ocorrem as queimadas é a área que já foi desmatada, que eu já mencionei aqui para as senhoras e os senhores. A questão do desmonte de política ambiental, nós já rebatemos aqui algumas vezes isso, né? A política traçada pelo governo do presidente Bolsonaro e executada pelo ministro Ricardo Salles é muito clara. Ele coloca que proteger e preservar não vai ocorrer se nós não desenvolvermos. São aspectos que têm que andar juntos, né? Então, essa é a base da política ambiental. Repito mais uma vez, as agências ambientais IBAMA e ICMBio, né, nós já recebemos com os quadros reduzidos pela metade, né? Os números eu não tenho aqui agora de cabeça, mas quem quiser a gente fornece. Ou basta ir lá nas próprias agências que eles irão mostrar. E aí é um problema que se encaixa muito naquela questão da reforma administrativa. Nós temos excesso de funcionários em outras áreas, mas não podemos dizer o seguinte, não, agora você vai fazer um curso e vai ser fiscal do IBAMA ou do ICMBio. Não posso fazer isso, né? A legislação não permite. Então, só poderíamos reforçar essas agências com contratação, né? Então, é a solução que nós temos que buscar e o ministro Ricardo Salles está trabalhando nisso aí, né? Nós vamos pensar como é que nós vamos solucionar esse problema. Aí foi tocada a questão indígena. Eu lembro, né, nós temos praticamente 13% do território brasileiro de terras indígenas. Façam a conta aí, 13% do território brasileiro é mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de terra indígena. A imensa maioria delas na Amazônia. Abrigam em torno aí de, na Amazônia especificamente, uns 800 mil indígenas, no Brasil como um todo, 1 milhão de indígenas, né? A responsabilidade por evitar a entrada de pessoas estranhas nessas terras é da FUNAI, que também lhe falta perna para que isso ocorra. A questão da chegada da pandemia nas terras indígenas. Não é porque tem elementos estranhos lá dentro que a pandemia chegou. As senhoras e os senhores têm que entender, na realidade amazônica, que o indígena sai lá de dentro da sua terra para ir na cidade, seja porque ele tem que receber algum benefício, porque muitos deles recebem os benefícios aí da nossa lei orgânica de assistência social, seja porque ele tem que comprar alguma coisa e nessa hora ele está sujeito à contaminação. Então, se nós vamos ter que bloquear, né, e imagine a tarefa hercúlea que será, bloquear 1 milhão de quilômetros quadrados, né, para impedir a entrada de gente em áreas onde você só chega de avião ou de barco, né? Se nós vamos ter que bloquear a entrada, nós também teremos que bloquear a saída. Em relação à água potável, né, o indígena ele se abastece, né, da água dos rios que estão na sua região, né? Se porventura algum rio daqueles foi contaminado por atividade ilegal, notadamente garimpo com uso de mercúrio, então se coloca, né, e se leva água para esses grupos, né? Mas da minha experiência, né, de ter vivido 5 anos na Amazônia, em particular 2 anos lá na região noroeste do Amazonas, ali na Cabeça do Cachorro, né, que é praticamente toda ela terra indígena, né, nós vemos que lá havia em torno de 600 comunidades, né, nessa região, uma região que fica a 2 horas de avião de Manaus, que é a cidade com maior capacidade mais próxima, e por barco são 4 dias subindo o rio e 3 dias descendo, ou seja, uma jornada de ida e volta a São Gabriel da Cachoeira leva 1 semana, né? Então vocês aquilatem as dificuldades existentes numa região dessa, mas cada uma daquelas comunidades, ela tinha a sua vida, com seu acesso à água. É uma região de dieta pobre, para que entendam também, onde não há peixe, o peixe não chega nessa região, então o índio tem que vir muito à cidade, porque muitos deles recebem os benefícios aí, como eu já mencionei, inclusive o Bolsa Família, e lá ele vai comprar algum mantimento para reforçar a sua dieta de farinha e um ou outro animal que ele consegue caçar na região. Então,
É um problema que não é simples, né? É responsabilidade do governo federal, né, atender a população indígena, mas é importante, né, que o indígena seja considerado como um brasileiro, como todos nós, né? E aí basta vocês olharem aqui o meu semblante e vão ver que eu, né, não sou descendente de nenhum louro alemão, né? A minha descendência ela é firmemente amazônica, tá? E como consequência, o indígena ele tem que ser mais integrado para que ele tenha capacidade, né, não só de ter a sua autodeterminação, de escolher o seu modo de vida, mas também de ter renda, né, para que ele possa viver mais dignamente. Os investidores questionaram alguma? Mencionaram o que estava ali, que eles veem aquela OIT 169, né?